Ok, já estou gravando, então vamos verdadeiramente começar então a nossa aula. Depois de algumas tentativas e erros, agora vai dar certo. Então vamos lá. Hoje nós vamos continuar a falar sobre sistemas digestórios. Nós estamos trabalhando nutrição e alimentação de monogástricos e eu vou começar então a fazer alguns detalhamentos e fazer diferenciais entre as espécies que a gente vai trabalhar aqui na disciplina, tá joia? Então, vamos fazer, vou fazer alguns apontamentos de revisão do que vocês já viram lá em anatomia, alguma coisa de fisiologia, alguma coisa de bioquímica, e vamos ver como que a gente vai levando essas situações de acordo com o que vocês também vão se lembrando. Certo? Então, primeira situação que vocês já sabem muito bem é a classificação do tipo de sistema digestório, né? Já comentamos isso em vários momentos, mas é sempre bom a gente revisar. Esse semestre nós vamos trabalhar os monogástricos, e dentre os monogástricos nós temos os onívoros, os carnívoros e os herbívoros monogástricos. Sempre importante lembrarmos disso, porque normalmente, quando fala-se monogástrico, automaticamente a gente abre a janela dos carnívoros. Entretanto, não são só apenas os carnívoros que fazem parte deste grupo. Não podemos esquecer os onívoros, e para nós é bastante interessante, né? Os suínos e as aves, tá? As aves têm uma classificação aí, né? Um pouquinho mais diferenciada, mas ainda podemos considerá-las como onívoros. E também os monogástricos, os herbívoros monogástricos, em especial os equídeos, né, que englobam todos os outros. Alguma coisa a gente vai falar também sobre coelhos e avestruz, que é um capítulo à parte, mas especialmente vamos focar nos equídeos, certo? Numa outra disciplina, que será de gestão e alimentação de poligástricos ruminantes, vão entrar, né, as outras espécies ruminantes. Ok? Então vamos lá. Bom, vamos revisar um pouco e fazer alguns apontamentos direcionados aqui para o nosso momento sobre as funções da digestão. A primeira função é o aproveitamento de substâncias alimentares para a manutenção da vida, né? Essa é, vamos dizer assim, a função básica. Por que que nós nos alimentamos? Por que que os animais se alimentam? Em primeiro plano, para se manter vivo. Por isso que, quando nós vamos para as tabelas de nutrição, que vamos dar um referencial da exigência nutricional para cada espécie, para cada fase de vida, uma das primeiras referências que vem é exigência de mantença. O que significa exigência de mantença? Significa qual é a quantidade mínima de cada nutriente necessário para aquele indivíduo, naquela fase de vida, manter-se com as suas funções básicas, biológicas básicas em funcionamento, que a gente chama de manutenção da vida ou de mantença. Então, isso parece ser muito simples, mas às vezes a gente esquece dentro da nossa atividade profissional. Por exemplo, quem for trabalhar com grandes animais ou com animais de produção, não pode esquecer dessa regrinha básica, que primeiro, os animais se alimentam para ficar vivo, depois
se estiver na fase de crescimento para crescer, para se desenvolver, depois para a fase produtiva e reprodutiva, sendo que a fase produtiva vem antes, em dados momentos, e a fase reprodutiva vem depois, e que vai significar que a fase reprodutiva, dentro dessa escala hierárquica, está lá no final da escala. E isso nos demanda uma situação de atenção muito especial, porque o animal pode estar numa fase de vida que ele é jovem e está em crescimento, então a mantença ou manutenção sempre vai existir. Ele está em fase de crescimento, ele já inicia a função reprodutiva, certo? Mas ainda continua em fase de crescimento. Então, ele se alimenta para se manter vivo, para crescer, mas parte também para se ativar a sua função reprodutiva. Então, nós temos duas funções importantes que necessitam de nutrientes. Se você não completar a exigência dessas três fases, uma delas vai ser prejudicada. Qual vai ser prejudicada? Depende de alguns fatores. Normalmente, a primeira a ser prejudicada é a função reprodutiva. Entretanto, em alguns momentos, dependendo da espécie, da raça, da situação ambiental que o animal está, dos estímulos, né, ambientais que ele recebeu, ou às vezes até mesmo dos estímulos externos que ele recebeu, a função reprodutiva pode se sobrepor à função de crescimento, por exemplo, no animal jovem. Então, a função de crescimento acaba sendo prejudicada se a função de reprodução ocorre no momento errado, relativo à quantidade de nutrientes que esse animal tem disponível. Exemplo, uma cadela jovem ou uma cachorra jovem que entra em fase reprodutiva, lá com 6, 7, 8 meses de idade. Ela ainda está na fase de crescimento, certo? Mas se ela iniciar a função reprodutiva, ela cruzar, fecundar, iniciar uma gestação, esta função reprodutiva vai se sobrepor sobre a função de crescimento. Então, aquele animal não vai crescer, não vai se desenvolver, né, morfologicamente falando, da mesma forma que iria se não estivesse gestando. Principalmente se a nutrição não estiver muito bem equilibrada para essas três funções, certo? Então, a gente tem que entender esse grau de hierarquia que vai existindo entre essas funções orgânicas, porque senão, em dado momento, a gente acaba esquecendo de uma dessas funções e acaba direcionando nutrientes para outras funções, deixando uma lacuna no planejamento nutricional desse animal, tá certo? Então, essa é a primeira observação bastante importante para nós neste momento. A segunda função da digestão: transformação mecânica e química das macromoléculas alimentares em moléculas de tamanhos e formas adequadas para serem absorvidas no intestino. Ou seja, né, o início aí do processo de digestão propriamente dito. Nós vamos transformar de forma mecânica e química os alimentos, que nada mais são do que macromoléculas, em moléculas de tamanho reduzido, adequado, mas também na forma adequada para serem absorvidos. E essa absorção vai acontecer no intestino. Lembrando que nós estamos falando com ênfase em monogástricos, certo? Uma terceira função. Ô Silvio, rapidinho. Não está mudando o slide na apresentação. Vocês não estão vendo a função da digestão? Não. Está em sistema digestório ainda. Tá a capa.
Sistema gestório não está mudando para vocês agora? Não. Não? Eu tava achando estranho tu falando e não tava mudando. Pois Tá é, no primeiro porque slide ainda. a princípio está. Então, deixa eu sair novamente dessa apresentação. Estão vendo agora? Não, tá em sistema digestório ainda. Mudou? Agora mudou. Está na forma de apresentação ou está na Não, forma... tá Não? na forma normal. Tá, então eu vou colocar na forma de apresentação agora para ver se muda para vocês. Então, a primeira, sistema digestório. A segunda, tipos de sistema digestório, mudou? Sim. E a terceira que eu estava falando, da função. Essa Ok? não. Função não? Ficou parado no segundo slide, onde tem as figurinhas. Que engraçado, por que está acontecendo isso? Mudou agora? Não, tá no segundo slide. Provavelmente, Silvio, ele abre, quando tu abre uma apresentação do PowerPoint, ele abre como se fosse um novo programa, vamos dizer assim, essa apresentação. Então talvez tenha que mudar no Meet ali o que tu quer apresentar. Pois é, mas eu mudei lá. Essa que está sendo a questão. Então vamos lá, deixa eu fazer de uma forma diferente, então. Deixa eu voltar lá no Meeting. Vou pedir para parar esta apresentação. Deve sumir e voltar a... Isso, agora vocês não estão vendo mais o meu material, né? Isso. Eu vou pedir uma nova autorização. E novamente o meu slide não aparece. Então, só um minuto. Vamos tentar reorganizar tudo de novo. Hoje é um daqueles dias que a lei de Murphy vai se fazer valer. Agora, vocês estão vendo novamente a aula. Agora tá no teu navegador de internet, tá no Mozilla. Tá aparecendo o Meet. Está aparecendo o Meet, não a minha aula. Não a tua aula, exatamente. Que engraçado. Ah, Deus do céu. Vai dar tudo certo. Não está dando nada certo, mas está tudo certo, né? Calma, vai dar tudo certo, Silvio. Vamos ter calma. Eu só não entendo por que que o meu arquivo não está aparecendo.
É isso que eu não entendo no momento. Então, vamos lá. Mais uma tentativa. Opa, não é este que eu quero. Abrir novamente o arquivo, então vamos ver se agora vai dar certo. Vamos compartilhar de novo. Parece um erro de compartilhamento. Vamos lá. Agora, para mim, aparece que está compartilhada a aula. E para vocês? Apareceu aqui. Apareceu o primeiro slide. Isso. Tá, Não tá então, em tela cheia de apresentação, tá no PowerPoint normal. tá. Vou trocar para ver se vai mudando os slides. Está mudando, né? Tá mudando. Ok, eu vou pôr na apresentação para ver se vai mudar ou não. Senão a gente faz por aqui, paciência. Estou pondo em tela cheia. Está mudando as lâminas? Não tá em tela cheia. Bom, aqui está mudando. Aí tá mudando. Acho que faz por aí então mesmo, só Então não dá vamos pra ler fazer por direito. aqui. Vamos fazer por aqui porque não quero perder mais tempo, porque senão a gente se complica. Já estou nervoso com a quantidade de tempo que eu perdi já. Então tá, pessoal, vamos retomando por aqui novamente.
Então, a segunda lâmina do tipo de sistema digestório que eu expliquei é essa que está em tela. E a terceira lâmina que eu estava explicando agora é esta que está aqui agora, tá? Então, vamos continuar. Eu comentei sobre o aproveitamento de substâncias alimentares para a manutenção da vida, transformação mecânica e química das moléculas alimentares para tamanhos e formas adequadas para que a absorção ocorra lá no intestino, desculpa. E a terceira função, transporte de alimentos digeridos, como água, sais minerais, da luz do intestino para os capilares sanguíneos da mucosa do intestino. E aqui é importante vocês lembrarem de uma característica fisiológica e citológica das células da mucosa do intestino, que são aquela vilosidades e microvilosidades que a parede da célula intestinal apresenta. Lembra que a célula que está revestindo a luz do órgão, que é a parte interna do órgão, elas possuem uma modificação de membrana para aumentar a sua área de superfície. E é como se a célula, né, tem prolongamentos, que são invaginações da membrana, na luz do órgão, para que aumente a superfície de absorção desses nutrientes, dessas moléculas que foram modificadas quimicamente, mecanicamente, primeiro, e quimicamente posteriormente, para conseguirem ser absorvidas, né? Esses prolongamentos, né? Essas vilosidades, né? E também as suas microvilosidades aumentam imensamente a área de absorção do intestino, o que faz com que os vasos sanguíneos, os capilares sanguíneos estejam percorrendo com maior intensidade essas vilosidades e que consigam absorver melhor o nutriente que está disponível na luz do órgão, né? Ele vai ser absorvido para ser levado para os vasos maiores, alcançando especialmente o fígado, né? Que é o grande laboratório nosso aí do organismo nos processos de reações bioquímicas e transformações, tá? Então, transporte dos alimentos digeridos através das células da mucosa intestinal. Por que isso é importante? Porque se você alimenta o animal de uma forma que um processo que algum processo prejudique o desenvolvimento ou provoque alterações no tamanho dessas vilosidades, você também vai estar prejudicando a absorção dos alimentos, tá? Então, por exemplo, se existe uma falha de produção do muco, né, que vai lubrificar esta região, permitindo que o bolo alimentar seja transportado, e provoque uma erosão nessas vilosidades, você vai ter um aproveitamento menor, né, de alimento. Isso deve ser levado em consideração quando a gente prepara, né, todos os fatores de equilíbrio nutricional e alimentar para o animal, tá certo? Uma outra função é a eliminação de resíduos alimentares não digeridos, né, e não absorvidos, juntamente com células descartadas do trato gastrointestinal e substâncias secretadas na luz do intestino. Então, não podemos esquecer que o intestino é um órgão de eliminação de resíduos, de excreção, também bastante importante, tá? Bastante importante mesmo. Inclusive para a terapêutica dos animais, tá?
Mais para frente, provavelmente, o professor Adil vai explicar isso. O professor Marcel já deve ter comentado no semestre passado que alguns medicamentos, algumas drogas, têm via eliminação intestinal também. Algumas pela via biliar, inclusive, né? Algumas dessas substâncias não só são eliminadas por essa via digestória ou digestiva, mas elas são eliminadas de forma ativa. Ou seja, quando o organismo está retirando essa substância, né, de dentro da circulação e jogando na luz intestinal, essa droga continua ativa, então ela continua fazendo efeito. Um exemplo bem claro e bem clássico dessa situação é um antibiótico chamado doxiciclina, né, que é um antibiótico do grupo das tetraciclinas. Então, os antibióticos, né, à base de doxiciclina tem esta função, né? Você pode administrar por via oral ou via injetável, vai ser absorvida, distribuída, vai ser feito todo aquele processo, né, da cinética e da farmacodinâmica, vai ser biodisponibilizada, vai ser distribuída por todo o organismo e, ao mesmo tempo, já começa a eliminação dessa droga. E essa eliminação, uma das vias é a via biliar, que vai ser pelo segmento do intestino. Quando essa droga é eliminada por essa via, ela está ativa. Ou seja, você tem uma ação na luz do intestino bastante importante. Por isso que essa droga, por exemplo, esse antibiótico, ele é um dos antibióticos que nós escolhemos para fazer tratamento de problemas intestinais, como, por exemplo, diarreias, causada por bactéria, tá? Justamente por isso, porque ele tem uma eficácia bastante interessante, porque essa via de eliminação, né, participa aqui, ó, das secreções que vão ser realizadas pela luz do intestino, certo? Então, não é só as fezes que são eliminadas pelo intestino, tá? Existem outras substâncias, existem processos metabólicos que são eliminados, né, através da luz do intestino, mas também existe algumas drogas que nós administramos para o animal e que também pode ter esta via de eliminação, certo? Ô Silvio, o que seria um processo que prejudicaria ou alteraria o tamanho da velocidade do intestino, por exemplo? Seria mais como patologia em si? Não só como uma patologia, você pode ter, por exemplo, processos de agressão, como alguns tipos de bactérias que podem provocar lesão, né? E aí na lesão você vai ter uma retração dessas vilosidades. Você pode ter os processos de coprostase, você também ter essa alteração, tá? Porque com a coprostase vai acumular fezes no intestino. Normalmente esse alimento ele não vai, né, ser movimentado da forma correta, vai diminuir a produção de muco, né, de proteção, e isso acaba provocando um ressecamento e acaba também agredindo essa mucosa, tá? Então tem alguns processos aí que são ou relacionados à patologia ou relacionados com erros alimentares, tá? Ok? Tá, obrigada. Beleza. Mais alguma pergunta ou posso continuar? Então, vou continuar. Bom, importante a gente lembrar que nós temos dois tipos de digestão basicamente falando. A primeira é a digestão mecânica. E a digestão mecânica nada mais é do que a quebra física dos alimentos através da mastigação e dos movimentos peristálticos. Por que através de movimentos peristálticos? Porque nós temos animais que não possuem dentes.
E não é porque eles ficaram banguelos, não possuem dentes, porque são de espécies, ou de espécie, que não tem essa constituição. Ou seja, estamos falando das aves. Então, as aves, elas vão ter uma digestão mecânica que está relacionada a movimentos peristálticos, tá? Em especial do estômago muscular, que é também chamado de moela. Eu já vou dar alguns detalhes sobre isso um pouquinho à frente. Mas para os mamíferos, nós vamos ter a quebra do alimento normalmente realizada pelos dentes, né? E aí nós temos diferentes fórmulas dentárias, que eu também vou comentar um pouquinho sobre a dentição ali na frente, que são extremamente importantes para o processo de digestão. Tá? Por quê? Se o alimento não for triturado, não for quebrado, não estiver numa granulometria correta para ir para o estômago, o processo de digestão química, que é o que vem na sequência, ele também será alterado. E aí nós temos as duas situações problemas. Animal, vamos falar dos mamíferos agora, que não mastigam corretamente o alimento. E esse alimento é apresentado na sua forma natural. Por exemplo, no equino, você fornece lá grãos, cereais, né? O grão inteiro. Então, ele vai mastigar, ele precisa quebrar bem esse grão, este cereal, como se estivesse triturando na máquina, para que, além de quebrar e ensalivar, para ele ter uma facilidade de deglutição, quando esse alimento chegar no estômago, ele tenha uma grande área para as enzimas e para os ácidos digestivos atacarem essa molécula e liberarem, né, e romperem a molécula complexa, liberando moléculas mais simples para que o intestino possa se absorver. Se o animal não mastiga corretamente, por vários motivos, que já a gente vai comentar alguma coisa sobre isso, mas ele não mastiga corretamente, ele acaba engolindo, por exemplo, um grão inteiro, esse grão vai passar pelo trato digestório sem praticamente sofrer alteração, tá? E é muito comum a gente ver no bolo fecal, nas fezes que são eliminadas por esse animal, lá na pastagem, por exemplo, no caso do equino, você ter lá, por exemplo, um pé de milho nascendo no meio lá daquele monte de fezes. Por quê? Porque o animal não mastigou corretamente o milho que foi ofertado com o grão inteiro, e esse grão não sofreu nenhum processo de digestão. E ele continua, inclusive, fértil, lá depois ele vai germinar, né? Isso ocorre e é uma pista, né, de um manejo alimentar errado. Errado por vários motivos, porque no equino, no meu exemplo, não deveria estar fornecendo grão inteiro. De milho, então, nem se fala, né? E segundo, porque o animal deve ter algum problema de arcada dentária, que ele também não está mastigando corretamente. Se vocês lembram da aula de equinocultura que o professor Péricles deu no semestre passado, ele deve ter falado de cuidados, né, com a dentição do cavalo, para que ele tenha uma mastigação, né, bastante eficiente. O outro lado da história é você cometer o erro de fornecer ao animal um alimento que é extremamente triturado, que ele está muito refinado, que ele está com partículas muito, muito finas, que ao cair no estômago, essa partícula não vai ter uma digestão boa, porque o trânsito dela vai ser acelerado. Ou seja, ela não fica no estômago e na primeira porção do intestino o tempo suficiente para que os processos de digestão química ocorram, certo? Então aí tem um outro, né, problema. Quando a gente vai trabalhar com matéria-prima que ela vem triturada e devido às suas características, né, intrínsecas, ela tem uma granulometria muito pequena, o
que a gente tem que fazer? A gente tem que formar pellets, tá? A gente tem que compactar isso, né, para que o animal, quando se alimentar, ele vai mastigar, vai quebrar aquele pellet em pedaços menores. Então, ele vai promover uma boa mastigação, uma boa salivação, e ao deglutir este alimento, ainda vai estar numa granulometria, em tamanhos de partículas, tá, físicas, ideal para que, ao ter contato com o suco digestório ou digestivo, este material, este alimento, permaneça tempo suficiente de ocorrer a digestão química. Tá? Então, tem uma jogada aí muito importante na granulometria do alimento que nós fornecemos para o animal, e aqui eu estou dando exemplos específicos, né, de alimentos concentrados, né, de grãos, de cereais, porque senão a gente acaba prejudicando o processo de digestão ou não aproveitando esse processo como verdadeiramente a gente deve aproveitar, por erro de apresentação. E este erro de apresentação pode levar a outros problemas, né, dependendo da espécie animal. Como eu já falei anteriormente, por exemplo, os gatos são extremamente exigentes na apresentação desse alimento, né? Eles querem, ou melhor, eles têm preferência por um alimento que seja num tamanho pequeno, né? Mas que ele seja bastante crocante, que quando eles mordam, eles consigam quebrar o alimento, né? E com algumas mastigadas, porque eles não vão ficar mastigando por muito tempo, mas com algumas mastigadas eles diminuírem o tamanho daquele bocado, né? Daquele alimento que eles colocam na boca, que a gente chama de bocado, tá? Para fazer a deglutição, certo? Então, isso é importante por vários aspectos. O segundo tipo de digestão, então, que eu já comecei a falar, é a digestão química. E como vocês já estão cansados de saber, é a transformação das moléculas mais complexas em moléculas mais simples, através da adição de sucos digestivos, que contêm enzimas digestivas, né? E é aí aonde a digestão propriamente dita acaba acontecendo. Eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente que em algumas espécies animais a digestão química já começa na boca, através da presença da amilase salivar, depois no estômago, a partir do suco gástrico, que é um composto de ácido clorídrico mais enzima, em especial a pepsina, e depois, né, quando sai do estômago e vai para o intestino, a partir da liberação da bile e do suco pancreático, né? Então, vai se completar a digestão química, certo? Até aqui, tudo bem? Alguma pergunta? Tudo certo. Tudo certo. Beleza, então, continuando. A assimilação dos nutrientes, né? Que nada mais é do que funções, né, que aparecem tanto da digestão propriamente dita, quanto da função de absorção. Então, como já mencionado, a absorção dos nutrientes não ocorre se o alimento não for digerido corretamente, tá? Então, a absorção não ocorre se o alimento não for digerido corretamente. Por quê? Porque a molécula não vai estar no tamanho nem na apresentação química ideal para que seja absorvida, né? E transportada, né? Através dos microcapilares, né? Lá para o sistema porta, para ir para o fígado e assim por diante. Então,
essa é uma observação bastante importante. Segundo, Tá, rapidinho, Silvio. Ela não vai ser absorvida se ela não tiver no tamanho da apresentação que precisa, é isso? exato, Tá, obrigada. tá? Ou às vezes ela pode até ser absorvida, mas se ela tiver numa apresentação conjugada, ela pode não ter efeito, como é o caso, por exemplo, de alguns minerais. Alguns minerais eles são absorvidos, mas às vezes eles são absorvidos na, na composição química que está conjugada. E aí essa conjugação não consegue ser rompida no fígado, basicamente, né, para que aquele mineral seja disponível para o organismo. Então, existem alguns problemas nessa situação. Tá? Isso ocorre com minerais, em especial, por exemplo, o cálcio, é relativamente comum disso acontecer. Depois, a digestão é inútil se os nutrientes digeridos não puderem ser absorvidos, né? Então, a assimilação do nutriente também está relacionado com o problema de absorção. Por exemplo, num caso de diarreia. Por exemplo, num caso de desidratação, né? São situações que impedem a absorção e a assimilação desse nutriente. A digestão pode ter ocorrido, né, normalmente, mas este evento acaba impedindo, certo? Então, esses dois fatores são bastante importantes na assimilação dos nutrientes. Eu já detalhei nos exemplos, nos comentários anteriores, então vou passar para frente aqui. Então, vamos lá. Nos tipos de digestão, como eu falei, nós temos a digestão mecânica, que é basicamente a mastigação ou a trituração deste alimento, sendo que nós temos que abrir um parêntese para as aves, porque as aves vão fazer esta digestão mecânica não na boca, e sim num órgão que é chamado de estômago mecânico, que nós também denominamos de moela, né? A ave, quando ela se alimenta na natureza ou num local aberto, e não exclusivamente com aquele alimento que nós oferecemos para ela nos comedouros, ela, além de se alimentar daquilo que vai servir de alimento, ela também ingere algumas outras coisas, como, por exemplo, grãozinhos de areia, pedrinhas pequenas, que a ingestão é voluntária, e esses materiais vão ajudar lá na moela, que é o estômago mecânico, né, ao fazer a contração, fazer o atrito com o alimento e ajudar a quebrar, né? Uma vez que ele já recebeu inicialmente um suco para amolecer este alimento lá na região do papo, né? E quando vai para a moela, esse alimento já está mais umedecido. Então, esse processo de contração da moela, né? E essa trituração mecânica que vai ocorrer neste órgão ajuda a quebrar essas moléculas, facilitando a digestão, certo? Aves que nós alimentamos exclusivamente, né, em ambientes fechados, elas nem sempre têm, elas não têm essa oportunidade. E daí nós precisamos cuidar com a granulometria desta ração, porque a granulometria da ração deve estar no tamanho correto para que esse processo de digestão, e nesse caso da digestão química, né, ocorra no tempo ideal para o animal, certo? Então, quem trabalha em fábrica de ração tem que ter esses conhecimentos muito bem, né, definidos, e não pode esquecer quando estiver preparando ração de uma espécie ou de outra espécie, porque ele tem que ajustar a espécie e o modelo de produção desses animais.
Então, se eu estou trabalhando com aves do sistema colonial, que elas são soltas, por exemplo, galinhas que são soltas no pátio, eu não tenho tanta preocupação com isso, porque lá no pátio, no piquete, onde elas frequentam, elas vão ter o comportamento de ingerir areia, pedrinhas e outros objetos que vão ajudar na trituração lá na moela. Se eu estou criando aves, por exemplo, aves de postura, que estão 100% confinadas em gaiolas e só recebe aquela alimentação que eu forneço no coxo, no comedouro, eu preciso ter muita atenção na granulometria, no tamanho dos grãos dos cereais que eu vou oferecer para esse animal, né? Porque ela não vai ter a mesma eficiência de moagem na moela que tem aquela ave que tem acesso, né, a um pátio, a um piquete, tá? Então, essas coisas são importantes quando a gente trabalha com uma nutrição, né, já de um nível técnico mais elevado. A digestão química propriamente dita, ela se dá, podemos até separar em duas etapas. A enzimática, aquela que se inicia na boca, como eu já falei, né, através da enzima amilase salivar, e vai terminar lá no intestino delgado, depois da ação do suco biliar e do suco pancreático. Nas aves, como eu comecei a falar anteriormente, lá no papo, que serve de local de armazenamento provisório do alimento, mas também para receber as enzimas, né, para iniciar o processo de digestão química, né, o papo é extremamente importante nas aves. Tá? Essa digestão enzimática inicia-se ali neste órgão. E também temos, logicamente, não podemos esquecer, da digestão microbiana, que nos monogástricos é uma digestão muito menor do que nos poligástricos, né, nos ruminantes. Tanto é menor que a digestão microbiana ocorre depois da digestão química, lá no seco, tá? Lá no intestino grosso. Inclusive nos herbívoros ruminantes, que é o caso dos equídeos, né? Nós temos lá a câmara de fermentação secal, né, que vai realizar essa digestão microbiana. E essa espécie, os equídeos, é que apresentam, enquanto monogástricos, são os que apresentam uma digestão microbiana mais elaborada, que permite verdadeiramente disponibilizar uma quantidade significativa, né, de ácidos graxos voláteis, que é o fruto, né, dessa digestão microbiana, né, que vai ser absorvido pela parede secal, ser transportado lá para o fígado para fazer seus processos bioquímicos. Lembra do que eu expliquei, né, rapidamente da digestão dos ruminantes lá na ovinocultura. Tá? Aqui é o mesmo tipo de digestão dos equídeos. Nos outros animais, nas outras espécies, nos onívoros, existe uma digestão microbiana a nível secal, apesar de não ter uma câmara de fermentação, como tem o equino. A resposta é sim, existe. Mas ela é muito pequena e ela está focada para alguns processos digestivos, né? Alguns processos de disponibilização de nutrientes, como, por exemplo, as vitaminas. Tá? Então, a microbiota secal tem um papel importante, né, na quebra, né, dos alimentos, disponibilizando ou sintetizando vitamina. E aí, nesse último caso, né, a vitamina do complexo B, né, participa dentro desse processo. Então, tem uma função importante. Nos carnívoros,
essa função é muito diminuta, tá? É muito diminuta, mas ainda assim ela tem uma função importante, tanto para a digestão quanto para o funcionamento de todo o organismo, o que é válido também nas outras espécies. Estudos mais recentes têm mostrado que a microbiota intestinal, especialmente do intestino grosso, está relacionada com alguns processos de... eu fui falar a palavra agora e me fugiu da cabeça. Com a melhora da imunidade dos animais, lembrei, agora vai embora. Então, alguns trabalhos científicos têm mostrado que a microbiota do intestino grosso tem relação com a imunidade dos animais. Tá? Animais que têm uma microbiota saudável, vamos colocar assim, que faz alguma fermentação, algum processo digestivo, né? A partir do processo de fermentação, disponibilizando alguns nutrientes, mas também controlando que outras bactérias, né, outros micro-organismos não simbióticos colonizem o intestino delgado, o animal que tem essa função, né, bem elaborada, bem eficiente, tem como um todo uma imunidade melhor e como todo um processo de saúde muito melhor, tá? Então, nós já estamos fazendo bastante atenção para essa digestão microbiana, especialmente para essa microbiota cecal nos monogástricos também, porque nós estamos, né, tendo evidências que essa microbiota ela participa tanto do processo digestivo quanto do processo de saúde como um todo deste indivíduo, tá? Então não podemos esquecer disso. E aqui entra muito bem aqueles suplementos, né, de probióticos, de simbióticos, que são justamente essa microbiota desejada, né, essa que promove a simbiose, que vai fazer esses processos e que vai ajudar no processo de saúde e não só de alimentação, certo? Agora, não podemos esquecer que nós temos uma microbiota voltada para a digestão, que é uma microbiota celulolítica, proteolítica, aminolítica, que nos herbívoros ela está presente e ela é extremamente importante, certo? E que vai atacar justamente a porção de fibra do alimento, tá? E que depois, lá na frente, a gente vai explicar um pouquinho para os equinos. Silvio, tem algum alimento específico para cada, digamos, para cada animal para estimular essa microbiota desejada, no caso, ou seria mais com os probióticos mesmo, independente do animal? Não, tem sim. Você tem que respeitar os alimentos, vamos colocar assim, naturais de cada espécie, né? Então, vou dar um exemplo. Nos herbívoros não ruminantes, o que melhora essa situação? É a pastagem. Então, uma forrageira de alta qualidade. Nos monogástricos, como os suínos e como as aves, nos onívoros monogástricos, você tem que ter uma diversidade, porque esses animais necessitam de uma porção de alimentos concentrados, mas necessitam de uma porção de alimentos volumosos. Lembra que eu classifiquei lá na ovinocultura, alimento concentrado, alimento volumoso. Aqui também, eu acho que na aula retrasada. Sim, na primeira aula. Isso, então eles precisam mesclar esses dois alimentos, tá? Então, se você alimenta só com um tipo de alimento, só como concentrado, ou só como volumoso, ele, no decorrer, né, das suas fases de vida, ele vai ter uma deficiência dentro desse processo. Então, você precisa, aí sim, né, adicionar um suplemento,
que seria um probiótico, um simbiótico. Tá? E a mesma coisa para os carnívoros. Tá? Os carnívoros, lembrem, gente, eles não se alimentam 100% de carne. A alimentação predominante é a proteína, e a proteína animal. Tá? Agora, eles precisam dos outros componentes alimentares também, inclusive da fibra alimentar, que nós não podemos esquecer. Então, de forma natural, os animais adquirem essa microbiota no ambiente. O problema é que nós confinamos animais, tanto de produção quanto os animais de companhia, os animais domésticos. E aí nós temos problemas, né? Um dos problemas com os carnívoros, né, que eles não têm acesso ao ambiente externo, então eles não vão comer a grama, eles não vão mastigar determinadas ervas que eles têm afinidade, né? E aí não vão ter uma microbiota, né, natural, e que vai ajudar no processo de digestão, vai ficar dependente da suplementação. Ou então, eles acabam ingerindo plantas que estão ao seu alcance dentro de casa ou do apartamento que não deveriam ingerir. Que mais lá na frente eu vou fazer uma atividade com vocês sobre plantas tóxicas para cães, né? E gatos, né? Por quê? Estão trancados dentro de casa, estão trancados dentro do apartamento. Aí tem um vaso de flor, um vaso de uma planta qualquer, uma floreira, né? Que aí tem lá algumas plantinhas, uma samambaia, uma espada de São Jorge, e daí por diante. Aí o cachorro vai lá, ou o gato vai lá, num dia de estresse, arranca, mastiga, podemos ter problema. Por que ele arranca uma planta? Por que ele gosta de mastigar uma planta? Porque na evolução do seu processo digestivo, esta é uma forma de equilibrar os nutrientes que ele necessita, né? Porque senão ele não comeria isso, certo? Lógico, abre parênteses, porque eu já sei que tem gente pensando, mas eu tinha um cachorro que quando eu soltava ele ia lá no quintal e destruía as plantas do jardim. Arrancava a plantinha, né, e não mastigava, só arrancava, fazia buracos e tudo mais. Lógico, esse animal ele tem, né, alguns aspectos importantes para serem comentados. Primeiro, ele deve estar no ambiente que ele não executa todas as suas atividades, né, de ímpeto, né, de acordo com o seu temperamento. Provavelmente são animais que estão na fase juvenil, né, que são animais que gostam mais de brincar no ambiente, fazer buraco, né, arrancar, morder plantas, aliás, mordem tudo, né? Absolutamente tudo. Aqui em casa, minha cachorra mordia os cantos da casa, se não bastasse fazer buraco no jardim. Mas é uma fase da vida do animal, né? Animal com muita energia, raças que gostam, né, de ambientes abertos, porque são animais que foram selecionados, né, para viver, para ter bastante atividade física. Quando a gente coloca em casa ou no apartamento, eles vão ter um comportamento, né, que pode causar problemas dentro do manejo, né, geral desse animal. Tá? Então, vamos contextualizar sempre essas situações para que não fiquem uma informação genérica, né, em qualquer momento. Ok? Então, rapidamente revisando, o sistema digestório, né, a diferença entre as espécies domésticas, como eu falei. O trato digestivo, então, é composto boca, faringe, esôfago, estômago ou moela, né, dependendo da espécie, intestino grosso, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus ou cloaca, né? E também é composto pelos órgãos acessórios, dentes, língua, glândulas salivares, que são basicamente as parótidas, as submandibulares e sublinguais, fígado, vesícula biliar em alguns animais, tem espécies que não têm vesícula biliar, vocês sabem disso, no caso o equinos, e pâncreas.
Se o equino não tem vesícula biliar, ele tem, ele tem bile, ele tem suco biliar? Sim, tem. Né? O fígado produz e a liberação, ela é contínua. Ela vai ser mais incrementada nos momentos em que os animais estiverem se alimentando. Daí a importância e daí o fato dos equinos passarem um grande período de horas ao longo do dia se alimentando e sempre comendo pequenas porções, de forma contínua. Né? Por quê? Porque eles não têm uma bile para estocar, né, o suco biliar, e a liberação ela é contínua, incrementada quando o animal está se alimentando, pelo ato de mastigação e deglutição. Tá? Importante. Também não vou falar de todas as glândulas salivares, né? Quem tem as parótides mais desenvolvidas, submandibulares mais desenvolvidas, as sublinguais e daí por diante, porque esse assunto vocês já deram uma estudada na anatomia, né? E lembrar que nem todos os animais têm dentes, porque as aves as não possuem. Apesar de ter umas imagens aí na internet de aves com dentes, né? Não categorizamos desta forma, tá certo? Algumas aves podem ter um serrilhado, né, no bico, tá? Mas isso não é considerado dente. Ok? Então, eu vou passar para frente, porque depois vai vir alguns detalhamentos nessas etapas. Bom, importante. Vamos começar a ver algumas variações em relação à primeira porção do aparelho digestório, que é a boca. Tá? É importante a gente entender esta estrutura, porque todo o processo de digestão, mas também o processo de alimentação ocorre, né, por aqui, pela boca. Então, a cavidade que nós chamamos de boca é dividida em duas partes. A primeira, o vestíbulo da boca, e a segunda, a cavidade propriamente dita, né, da boca. O vestíbulo da boca é o espaço semelhante a uma fenda entre os dentes e a gengiva, os lábios e as bochechas, né? Então, é o vestíbulo da boca, a parte, né, que está aqui delimitando a boca propriamente dita com a sua estrutura de dentição. A cavidade bucal propriamente dita é o espaço entre os arcos dentais superior e inferior, aonde inclusive está um outro órgão, né, acoplado, que é a língua, certo? Por que a boca é importante? Porque ela possui duas estruturas fundamentais para o processo de alimentação e digestão, que são os dentes e a língua. E cada espécie animal, né, ela tem um comportamento alimentar relacionado a essas estruturas, aonde os lábios, né, são bastante importantes dentro desse processo, porque eles têm várias funções, não é só de abrir ou fechar a cavidade bucal, né, mas tem função, por exemplo, da apreensão do alimento, ou participam desse processo de apreensão do alimento, na maioria das espécies animais, certo? Também no processo, né, de ingestão de alimento líquido, como, por exemplo, a água. Não só a língua, mas também o lábio participa desse processo. Certo? Então, passando um pouquinho mais para frente. Vamos falar das particularidades dos lábios. E vamos começar, então, com os felinos, né? Aqui tem uma imagenzinha, né, dos lábios, né, da abertura da boca dos felinos. Então, são menos móveis e também são menores, né? O felino tem uma boca menor, e principalmente o felino doméstico, né?
comparado com outras espécies. Existe a presença do sulco mediano, né, que vai exatamente promover uma limitação da mobilidade, né, do lábio, que é este sulco mediano aqui. Então, só para, né, exemplificar, né, o formato dos lábios nos felinos. Bastante importante, tá? Já por sua vez, os caninos, os lábios são longos, porém menos móveis. Também tem a presença de um sulco mediano, tá? Mas já são maiores, são mais longos, porque o cão tem um focinho mais prolongado. Algumas raças, outras são consideradas braquicefálicos, o focinho é mais curto, né? Mas nós temos raças com focinhos bem longos. Especialmente nessas raças, a boca é muito maior, porque tem uma arcada dentária mais ampla, mais desenvolvida. Para animais braquicefálicos, que têm o focinho mais curto, hoje em dia nós temos alguns problemas relacionados a erros de melhoramento ou de seleção reprodutiva de animais dessas raças, e um grande exemplo dele é o Pug, né? Aonde o critério de seleção de raça foi muito mais voltada para a sua conformação e um formato de corpo aonde a cabeça fosse mais arredondada, com o focinho curto, né? Um corpo bem delimitado, com aquele rabinho enroladinho, inclusive, tá? Cor de pelagem, pelo baixo, e acabou-se cometendo um erro bastante grave, que é, ao fixar essas características, acabaram exacerbando este encurtamento do nariz, da boca e do nariz, né? Como a boca tem os arcos, né, dentários superior e inferior, apesar de terem sido encurtados, ainda permaneceu um certo espaçamento para que esses dentes conseguissem se desenvolver. Entretanto, eles foram projetados mais em direção ao palato móvel, fazendo com que a via aérea, né, a parte dos septos nasais e do nariz fossem cada vez mais curtos, mais embutidos, o que causa um defeito grave nesses animais. Somado-se a isso, né, a abertura das aletas nasais também acabaram se fechando devido a essa projeção mais, né, para a região cranial do animal. E, portanto, né, dessas raças, nós temos aí alguns problemas relacionados a essa situação. Esses animais têm uma boa mastigação? Depende. Cada animal, agora, é um caso à parte. Na maioria das vezes, eles sim conseguem ter uma boa mastigação, tá? Entretanto, tem um problema respiratório bastante significativo. Então, são animais que muitas vezes têm a aleta nasal, né, muito fechada, essa projeção de toda a estrutura, né, respiratória para a direção do palato mole promove uma dificuldade respiratória, então eles acabam respirando muito pela boca, né, e forma aquela vocalização respiratória bem típica desses animais, tá? Então, são situações correlatas que nós devemos levar sempre em consideração. Para outras raças, no nosso caso aqui, os equinos, os lábios são muito importantes para o processo de alimentação, né? Porque participam da apreensão dos alimentos e da introdução do alimento na boca, são muito sensíveis e móveis, tá? Tem muita mobilidade, tanto que quem já a gente gosta de fazer isso, inclusive com criança, né? Já deu comida para um cavalo assim, comida na mão,
que coloca ração, alguma coisa que ele goste, o cavalo ele vai passar os lábios, né, para pegar o alimento e levar para a boca para ele segurar com os dentes. Então, ele tem muita mobilidade, muita movimentação com os lábios, né? E isso é bastante interessante nessa espécie. E ele tem essa mobilidade devido, né, uma inervação muito grande, porque o lábio ele também tem uma função tátil no equino, tá? Então, ele também tem a função tátil. Isso fez com que, ao longo do manejo a campo, muitas vezes acaba-se fazendo uma contenção física pelo lábio do animal, porque quando você coloca algum objeto aqui e aperta o lábio, principalmente o lábio superior do animal, o animal sente muita dor devido a essa grande inervação e acaba sendo usada essa região como uma forma de fazer contenção física no animal, porque pela dor ele fica imóvel, tá? E o que nós usamos para fazer isso, o que nós, entre aspas, né? O que se usa para se fazer isso é um objeto que nada mais é do que recebe o nome de cambão, que é uma estrutura de madeira, normalmente roliça, que na ponta é fixada um laço com uma corda. E esse laço, ele é um laço curto, não é muito grande, ele tem mais ou menos, né, este tamanho assim, e está aqui nesse cabo, fixo aqui na ponta. Você pega aquele laço, segura o lábio do animal e solta o laço no lábio e vai torcendo aquele bastão de madeira. Ao torcer, você vai, né, prender o lábio do animal. E quanto mais você torce, mais aperta, mais dor o animal sente, mais imóvel ele vai ficando por dor. Tá? Isso foi muito praticado no passado, ainda hoje a gente vê algumas vezes isso sendo feito a nível de campo, o que, na verdade, hoje já é considerado um método de contenção não desejado, porque tem uma influência negativa no bem-estar desses indivíduos. Sem contar o trauma, né? Vai lidar com um bicho desse depois. Sim, sem contar porque ele fica traumatizado. Muito bem lembrado, João. É isso mesmo, né? Você apertar uma corda ali, ou às vezes tem até um alicate, isso tinha antigamente para se vender para os veterinários, um alicate de contenção para equino, ele vai ficar extremamente traumatizado com você, né? E depois você colocar um cabresto, um freio nesse animal, vai ser, né, uma outra novela, né? Muito bem lembrado, João. Obrigado. Nos suínos, eles têm um lábio, né, que também faz o contorno da boca, mas eles têm no lábio superior o disco rostral, né, que forma a estrutura também do nariz. O lábio inferior ele é bastante móvel e ele promove uma vedação, né, muito boa para fazer uma sucção de alimentos líquidos. Então, o equino ele tem uma capacidade de sucção, né, de ingestão de alimento líquido com bastante facilidade, tá? E isso se dá pela mobilidade do lábio inferior. No lábio superior, nós temos que a frente dele, né, é conectada com o aparelho respiratório através desse disco rostral. E esse disco rostral aqui, que compõe o nariz e o lábio superior na parte frontal, tem uma função muito importante para essa espécie, que serve exatamente para chafurdar, ou seja, para fuçar os ambientes em busca de alimento, o solo, né, em busca de alimento. Isso é bastante importante, porque faz parte do comportamento dessa espécie animal, tá certo? Então, isso
compõe os hábitos naturais do animal, que é chafurdar, que é fuçar o solo em busca, né, de alimento, em busca de minhoca, em busca de raiz, e também no ambiente natural, quando ele encontrava uma poça d'água, para ele fazer a sua piscina de lama, né? Visto que os suídeos adoram piscinas de lama, porque serve para, controle da temperatura corporal, 2, para evitar a presença de ectoparasitas, e 3, porque eles desenvolvem relações sociais nesses ambientes bastante importantes, tá? Então, é um local que eles têm uma relação social bastante intensa e é onde eles, né, estabelecem esses vínculos sociais dentro dessa espécie. Então, esses ambientes, eles são formados a partir dessa estrutura do focinho e lábio do suíno, que formam esse disco rostral, tá? São bastante potentes essa estrutura aqui no suíno, tá bom? Então, dependendo da espécie, nós vamos ter diferentes, né, conformações. Deixa eu perguntar, até aqui tudo bem? Sim. Tudo bem. Sim? Legal, então. Bom, pessoal, eu vou fazer um pequeno intervalo agora, para eu pegar uma água, respirar um pouquinho, para vocês também se movimentarem, apesar que vocês podem, né, se levantar, se mexer, eu que fico mais amarrado aqui, mas vamos fazer um intervalinho até as 3h30, e aí a gente retoma deste ponto aqui. Tudo bem? Pode ser? Pode. Sim. Então, beleza. Então, um intervalinho aí de 17 minutos e a gente já retoma desse ponto que nós estamos agora, certo? Certo. Então, beleza. Ok. Até daqui a pouco, então. Até. Até.